Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube na Nave Mãe 22 graus. Vamos conversar com Paulo Iannuzzi, Ultraterrenos, o contato que muda tudo. Alô, meu amigo, tudo bem por aí? Está no Rio de Janeiro? Olá, boa noite, Flávio. Tudo bem? Ancorado aqui no Rio de Janeiro. Muito boa noite. Muito quente hoje aí ou tá legal o clima? Tá agradável. Tá agradável. Um pouquinho de calor durante o dia, hoje foi meio abafado, mas tá bom. Paulo Iannuzzi, para o pessoal que está chegando agora, te conhecendo pela primeira vez, você é, como é que é o nome? Egiptólogo, o que mais? Escritor, palestrante, o que mais você faz da vida? Já trabalhou com o quê, de modo resumido? Não sou egiptólogo, não tenho essa formação. Eu sou apenas um fervoroso estudante e pesquisador em egiptologia, além de outras questões, outros assuntos, outros temas também. Tá? Eu sou economista, tenho outras faculdades que eu não terminei, mas basicamente, né, na formação oficial economista, mas eu já lido com esses outros assuntos alternativos dentro da ufologia, civilizações antigas, parte ocultista esotérica dessas mesmas civilizações, escrituras sagradas, com ênfase no Antigo Egito, trabalhos e experiências dentro da ufologia, a questão inclusive transcendental do fenômeno, além de outras questões. Dando, se você permite, uma olhadinha no meu canal, vocês vão ter uma noção básica do que eu ofereço nos meus cursos, seminários aqui na Pilares de Hermes e na questão online, dentro das pesquisas e experiências que ao longo da vida eu desenvolvi. Eu vou pedir para você deixar, se possível, deixar o microfone um pouco mais perto da sua boca, só para a questão de dar um pouco mais de qualidade, para captar mais de pertinho, se tiver jeito. Nem que apareça na tela, não tem problema, igual o meu que aparece aqui, mas aí vai dar mais qualidade, ok? Se você não se importa. Não? Ó, ficou melhor, ficou legal, ficou bom. Melhorou bastante. Então, a partir de agora, gente, vamos ouvir o nosso convidado, o Paulo Iannuzzi, falar para nós sobre esse tema ultraterrenos, o contato que muda tudo. Espero que todos estejam muito bem, já deixa o like para poder impulsionar, catapultar, dar mais relevância para o nosso trabalho na internet. Antes que eu me esqueça aqui, vamos agradecer o pessoal que está dando uma força com o Superchat, a Janice aqui fez um Superchat agora, ela disse, vamos contribuir para alavancar a nave, é isso aí, Janice. Nós temos também aqui, além da Janice, Edmir Poliana, que fez também um apoio aqui para encher o tanque da nave, para estabilizar a autonomia, muito legal. Edmir fez 3 superchats aqui, 2 super stickers e um superchat. Ok, obrigado, Poliana. Então, a partir de agora, conte-nos tudo, Paulo Iannuzzi, sobre esse tema. Estou aqui curioso para saber. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Flávio. Obrigado por mais um gentil convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui colaborando com o teu trabalho, com o teu canal, que me dá a oportunidade de divulgar o meu trabalho dentro dessas transmissões. E principalmente obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, estão acompanhando, prestigiando, apoiando todo esse trabalho. Muito bem, esse é um tema bem polêmico, aliás, como quase todos que são abordados aqui no canal do Flávio, né? Mas de bastante relevância, ainda mais no momento atual. Né? Já abordei esse assunto outras vezes e, como considero bastante pertinente dentro do que se apresenta em termos de cenário, não só no Brasil como no mundo, a nível inclusive transcendental, achei por bem sugerir esse tema, onde também tenho a função
a tarefa de, na medida do possível, dentro das minhas possibilidades, desmistificar não só esse, como outros assuntos. E lembrando bem que ninguém aqui é dono da verdade, estamos todos aprendendo. A heresia de ontem, a ortodoxia de hoje foi a heresia de ontem. E estamos sempre mudando, porque todos os fenômenos, cada vez mais, quando o tempo passa, se apresentam mais próximos do que realmente são, de acordo com o avanço ou não do nosso entendimento, da nossa capacidade de assimilação, capacidade de abstração e expansão de consciência e de horizonte. Então, o tema ultraterrenos ou ultraterrestres não é diferente. Primeiramente, dentro do que se conhece, até em termos de sinonímia oficial, ultraterreno ou ultraterrestre é tudo aquilo que ultrapassa os limites da matéria física. Tem duas vertentes que, em verdade, se complementam, de pesquisa, análise e até mesmo de conceituação. O ultraterreno como uma questão espiritual, onde nada que se conheça no âmbito físico, no âmbito da ciência, da filosofia, da arte, da religião, possa explicar ou esclarecer alguma fenomenologia que não se enquadre. E isso é considerado espiritual, ou a outra vertente, metafísica, onde entra uma questão filosófica aí. Mas o que temos em comum é que, conforme foi dito, ultrapassa os limites da matéria física e do entendimento empírico do que se conhece, tá? Sem explicações aparentes. E temos que ter muito cuidado com as especulações, com as deduções, principalmente com o ouvir dizer. Ouvir falar, ouvir dizer está muito na moda, principalmente em redes sociais. As pessoas tendem a dar valor de imediato a qualquer informação, a qualquer conhecimento transmitido, onde a maioria não carece de fundamento. É preciso que pesquise bem a fonte, da onde isso vem, inclusive na questão científica, ou melhor, pseudocientífica em muitos casos, em que o termo pesquisas só foram feitas, pesquisas dizem, enfim, entram no mesmo teor. Ou seja, quem pesquisou? Quem é o autor? Qual a teoria, qual a tese? Qual o experimento ou os experimentos? Qual a comprovação matemática? Quais são os caminhos percorridos por essas pesquisas, principalmente quando é, melhor dizendo, atribuído um cunho científico. Foi publicado numa Nature, numa Scientific American da vida, tem validação? Então é preciso ter muito cuidado com esse pesquisas dizem, enfim, onde não tem nada conclusivo e é tudo ainda muito vago. O tema não foge a essa questão, porque muitas especulações e afirmações de forma até leviana e sem fundamento são feitas sobre ultraterrenos. A outra vertente da pesquisa do tema tem a ver com a questão ufológica, que eu considero o foco principal, não só do tema, mas principalmente no que nos propusemos a abordar hoje. Então, essa questão dos ultraterrenos e dos ultraterrestres está ligada à pesquisa ufológica científica com cada vez mais relevância e importância. Mas o que vem a ser ultraterrenos, para quem nunca ouviu falar?
devem ter ouvido falar da questão multidimensional, que é um termo que está mais em voga atualmente. Então, se conhece muito o termo extraterrestre, o termo intraterrestre, ou intraterreno, enfim. Mas ultraterreno, muito pouco. Ainda, embora seja um objeto antigo de estudo, até mesmo dentro da ufologia, pela sua própria fenomenologia anômala, ou insólita, como queiram. É uma questão bem interessante porque, a meu ver, numa consideração particular, considero, já mencionei isso e sempre repito, o termo extraterrestre e intraterrestre, obsoletos, termos para lá de obsoletos já, ultrapassados. São questões cósmicas. Extraterrestre, então, é uma questão muito relativa, porque um bebê que nasça na Estação Espacial Internacional ou numa futura base lunar já é extraterrestre. Mesmo de linhagem humana, aqui da Terra, mas será um extraterrestre. Então, o próprio termo já é relativo por si só. E, conforme coloquei, na minha visão particular, já bastante obsoleto. Bom, dentro da ufologia, nossa grande papisa da ufologia brasileira, e por que não dizer mundial, uma vez que ela era respeitabilíssima no mundo inteiro, a saudosa doutora Irene Grank, onde muitos, inclusive eu, ufólogos, por ela começaram. Eu, particularmente, não só por ela, mas pelo também saudoso general Alfredo Moacir de Mendonça Shoa, general catedrático de mecânica racional da AMAN, não só entusiasta, mas pesquisador do fenômeno paranormal e do fenômeno ufológico, inclusive não só casuístico, mas transcendental, lidando com os ultraterrenos. Então, para a dona Irene Grank, doutora Irene Grank, e para o general Shoa, por exemplo, numa ufologia da década de 70, 80, a questão ultraterrena, embora pouquíssimo divulgada, era de extrema importância. Eles davam muito valor, e outros ufólogos também, pesquisadores profundos, também dão, assim como eu, muito valor à questão ultraterrena, que no momento atual se encontra muito, como já disse, em voga. Tá? Então, o ultraterreno, como o próprio nome diz, que a gente já falou aqui, ultrapassa os limites da questão física. Então, são seres multidimensionais, seres cuja fenomenologia ufológica, observável e observada, parece matéria física, uma vez que eles têm condição de alterar a frequência vibracional das subpartículas atômicas que compõem não somente seus corpos, mas os seus aparelhos. Quando existem esses aparelhos, porque o ultraterreno também pode se manifestar dentro da sua consciência luminosa, confundida muitas vezes com OVNIs. Alguns são OVNIs, aparelhos, outros não. Outros são expressões da sua própria consciência. O nível de vida além da matéria física é vasto, é profundo, nós não temos ideia do que acontece a nível multidimensional. Universos paralelos. O ultraterreno vem de um universo paralelo e não vem de fora. Ele vem daqui, da própria Terra, de uma realidade paralela do nosso próprio planeta. E eles ultrapassam esses portais dimensionais, atravessando-os ou se materializando aqui,
muitas vezes nem se materializam, mas fazem parte do nosso universo quando se manifestam na nossa realidade 3D, principalmente como objetos muito luminosos, materializações de seres, embora muito da fenomenologia ufológica se dê com seres materiais, físicos, tridimensionais, que são os chamados, conhecidos como extraterrestres. Os intra e os ultra têm uma natureza mais sutil, mais etérica, ou, melhor dizendo, dimensional. Então, não só as materializações que até no meio militar já foram constatadas, e outras manifestações também, como já citei aqui, de aparelhos, eles podem e, volta e meia, aparecem do nada, somem do nada, como é clássico dentro da ufologia, mas é uma questão particular com respeito aos ultra, se manifestam entrando ou saindo de montanhas, do mar, dos rios, enfim, eles transitam a bel prazer entre dimensões e, obviamente, nesse processo de aceleração e desaceleração das partículas subatômicas que os compõem, eles, obviamente, se manifestam no nosso universo tridimensional, entrando e saindo para o universo deles. A atuação deles, o seu objetivo, em verdade, é desconhecido. Mas, em princípio, não estão, pelo menos no que se parece, interessados diretamente no ser humano. Aliás, as manifestações ufológicas não garantem em nada que sejamos prioridade de contato. Muito pelo contrário. Fazemos parte do pacote, mas não são somente nós. Então, dentro dessas questões, o ultraterreno, ele atravessa para cá, vindo de um universo paralelo, uma realidade diferenciada e alternativa, sendo muito mais avançados, vindo não só de uma manifestação diferencial em termos de frequência, mas principalmente de espaço-tempo. Manifestação espaço e manifestação temporal, ou até mesmo, quem sabe, atemporal. Uma vez que sabemos que as linhas de tempo, que são várias, se manifestam diferentemente aqui na 3D, dando, obviamente, um caráter interno para cada um com respeito à sensação de tempo. Essa sensação de tempo, obviamente, é diferenciada em níveis de frequência diferenciadas, de frequências mais altas, principalmente, que é o caso da frequência desses seres, da constituição e a natureza de seus corpos, que nada garante que sejam biológicos. Existe também a extrapolação, ampliando e aprofundando o processo, observando que a lei de Hermes Trismegistus, a segunda lei, a lei da correspondência, assim como está em cima, é como está embaixo. Assim como está embaixo, é como está em cima. Não igual, mas semelhante e análogo, é observado também em termos macrocósmicos nesse nível multidimensional. Porque além da extrapolação dimensional da própria Terra, existe essa questão a nível sistêmico, estelar, a nível galáctico e a nível universal. Nada garante que a realidade paralela da qual eles vêm, que é a Terra a um nível paralelo, está aqui e agora interpenetrando, permeando a nossa realidade física. Isso não quer dizer que necessariamente deste universo. Ser de um universo paralelo, com uma Terra paralela,
se interpenetrando, o que, dentro dos axiomas, no momento ainda especulativo da ciência, principalmente da física quântica, já é algo, em termos de tese, levantado. Existe muita pesquisa com respeito às realidades alternativas, realidades existenciais paralelas. Isso pode ter referência com o que a espiritualidade e algumas religiões colocam como planos espirituais ou realidades existenciais espirituais, plano etérico, plano astral, plano mental e etc. Pode, mas nada garante que seja a mesma coisa. Porque a Terra, assim como o nosso sistema e todo o universo, funcionam. Vamos pegar a sua Terra como exemplo, como uma cebola. Existem N camadas nessa cebola. Conhecemos e lidamos diretamente com a contraparte física dessa cebola. Apenas uma dentre tantas camadas. E essas camadas alternativas, como já foi dito, podem pertencer a um universo paralelo de manifestação diferenciada. A gente não sabe o que povoa o astral do planeta. A nossa visão, nesse sentido, ainda é muito limitada. Não temos ideia realmente o que acontece do outro lado ainda. Temos alguns vislumbres de pessoas que saem do corpo na sua projeção astral, de mensagens recebidas, mas lembrando que muitas dessas mensagens, até mesmo psicografias, são emitidas dentro de um padrão no qual, primeiramente, o nosso cérebro consegue assimilar. Segundo, o nosso estágio consciencial evolutivo consegue também abarcar. Então, é muito relativo esse processo. Até mesmo as manifestações ultraterrenas, multidimensionais, hierarquias espirituais da própria Terra, se manifestam dentro do que podemos assimilar, entender. E quanto mais o tempo passa, mais próximos, dependendo, obviamente, da nossa evolução consciencial, se apresentarão e transmitirão elementos mais próximos do que realmente são. Então, um ser, seja de que hierarquia for, a nível multidimensional, se apresentando sob um certo aspecto, sob uma certa vibração, até que ponto aquilo está dentro do que podemos entender, assimilar e suportar vibracionalmente. Uma vez que existe uma baixa vibracional de seres de altíssima estirpe espiritual e de altíssima frequência evolutiva para um contato, uma aproximação aqui. Ao mesmo tempo que, de nossa parte, é interessante, no mínimo, elevar a nossa frequência vibracional para um contato, um encontro, em que muitos desses acontecem até espontaneamente, mas deriva também de uma alteração de frequência vibracional, principalmente para proteger a nós mesmos, uma vez que são variadas as manifestações e as respectivas frequências vibracionais, até mesmo de criaturas de frequência baixa, frequência densa. Tá? E dentro desse universo ultraterreno, tá, cada vez mais se manifestam por insights, por mensagens, por canalizações, certas transmissões desses seres. Agora, um detalhe que considero bastante pertinente e importante frisar é que, já falei isso antes, mas vale relembrar,
que a nossa hierarquia espiritual, que governa o nosso planeta, ligada às hierarquias espirituais do nosso próprio sistema, tem uma grande elevação vibracional. Consequentemente, as realidades multidimensionais disso tudo, onde os ultraterrenos estão inclusos, também obedecem o mesmo parâmetro diretamente proporcional, gerenciados pelo Logos solar. E, em cima disso, nós temos um intercâmbio com civilizações de outros sistemas. Nós, hierarquias do nosso sistema, atuando fora e vice-versa. Então, seres que são atribuídas transmissões de conhecimentos, vindos de Sírios, Arcturus, Andrômeda, Vega, Aldebaran, etc., 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 não vêm aqui ensinar conhecimentos, elementos que as nossas hierarquias aqui conhecem já há muito tempo e aplicam, dentro da devida proporcionalidade evolutiva do sistema inteiro e da Terra em particular. A função desse intercâmbio é bem diferente, muito maior, mais ampla, mais profunda, que foge, na maioria dos casos, à nossa concepção, ao nosso entendimento. Esse intercâmbio estelar não é para trazer cura para algo que já conheçamos aqui em termos de hierarquia espiritual terrestre e do sistema. Isso é muito importante frisar, principalmente com respeito à atuação dimensional de universos paralelos, como é o caso dos ultraterrenos. Uma consciência maior em cima disso faz com que esse contato ou essa abertura seja mais fidedigna, mais profunda e em maior escala. Porque o momento planetário ele é extremamente delicado. Estamos passando por esse processo de transição de eras, que não ocorre somente em nosso planeta, e devido à alteração que já começou e é nítida das faixas de frequência vibracional do nosso próprio planeta, que é um ser vivo, a humanidade que acompanhar essa faixa de frequência, ótimo, quem não acompanhar, não está dentro do escopo evolutivo para a próxima etapa, o próximo ciclo evolutivo do nosso planeta e da humanidade que aqui está. Terá que continuar sua jornada em outro lugar. E essa alteração vibracional ocorre também em universos paralelos, ou, melhor dizendo, frisando mais especificamente, na multidimensionalidade coexistente com a dimensionalidade tridimensional da Terra, no caso, os ultraterrenos, que acompanham esse processo, alteram para estar aqui o seu momentum vibracional, o seu momentum temporal, o seu momentum espacial, para essas manifestações com hierarquia, primeiramente, com hierarquias daqui mesmo, e algo relativo à nossa própria humanidade, tendo um trabalho conjunto e o cuidado necessário para não apressar, não somente contato, mas não apressar o nosso processo de entendimento, compreensão e assimilação do que está além do físico, para que isso não seja visto, não seja vivenciado de uma forma puramente religiosa, puramente sectária, puramente segmentada, e sim num processo amplo, cósmico e principalmente universalista. Esse é o ponto mais importante, porque, sendo cósmicos como são todos esses seres, todas essas civilizações e essas hierarquias, para uma interação maior, que não tarda, é preciso uma abertura de consciência com respeito a essas questões, uma postura
mais ampla, mais cósmica, universalista. Enquanto as pessoas acharem que a sua religião é melhor que a do outro, a coisa não vai para frente a nível geral, a nível completo. Enquanto um achar que o seu anjo tem asa e não pode ter anjo no Oriente porque anjo não pode ter olho puxado, o anjo não pode ser negro, o anjo não pode ser índio, o anjo tem que ser dentro da sua concepção própria. E vice-versa também é válido. Isso é uma postura, no mínimo, imatura e infantil diante das grandes transformações, ou melhor, transmutações que estão ocorrendo de uma forma direta a nível planetário e na humanidade em geral. Uma vez que essas alterações vibracionais, essas acelerações de frequência no nosso planeta em geral afetam em níveis mais sutis a consciência das pessoas, o dia a dia das pessoas, a saúde das pessoas, até chegar no corpo físico, onde muitos já estão experimentando diferentes sensações, não somente sensações, como as próprias transmutações, inclusive afetando o DNA de uma forma muito sutil. Parte do trabalho dos ultraterrenos é trabalhar nessas adaptações, onde o processo, em verdade, até mesmo em termos de caminho iniciático, é para lá de milenar, uma vez que isso vem desde a Atlântida, vem desde a Lemúria, num processo universalista que sofreu a sua queda e que agora está se reerguendo com uma abertura maior de consciência, onde muitos já estão adentrando nessa nova faixa de frequência. E isso é necessário porque existe uma interpolação de realidades. A sensação cada vez maior, de campos mais sutis, além da frequência física, e suas respectivas manifestações ocorrem no dia a dia, cada vez mais, numa espiral maior e mais evolutiva para quem está aberto a isso. O próprio processo psicomediúnico, que é uma parte do processo, também já está sofrendo alterações. As alterações estão cada vez mais sutis. Observamos isso, inclusive, no avanço tecnológico da matéria física, como bem reza também a Kabbalah. Até algum tempo atrás, as máquinas ou os processos de mecanização de forma primitiva e depois mais avançada, a partir da Revolução Industrial, eram puramente mecânicos, com engrenagens, com peças físicas, por movimentação, não só manual, mas provocadas por meios de transmissão de energia, que com o tempo foi evoluindo na questão manual, avançando, melhor dizendo, na questão manual para a tração animal, para o vapor, para a mecânica da queima. E hoje o que nós vemos essa transição para o cada vez mais sutil, ou seja, aparelhos, maquinarias, mecanização dentro dos computadores, dentro da energia elétrica, dentro do chip de silício, da inteligência artificial, do computador quântico, ou seja, até nisso, até na tecnologia, até na questão material utilizada e utilizável pelo ser humano, o processo é cada vez mais abstrato, cada vez mais sutil, cada vez mais energético. Chegaremos ao ponto telepático, chegaremos ao ponto onde a máquina e a mente serão uma coisa só, como alguns contatos em que seres rezam que a
própria nave é uma extensão da mente desses seres. Ultraterreno, então, o campo é muito maior, e essa manifestação deles é aqui e agora e está aumentando, uma vez que realmente o imediatismo da transmissão deles é algo impressionante. Casos aqui ufológicos onde alguns objetos tiveram perseguição de caças, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, em que aquela formação aumentava, diminuía a sua velocidade, e no exato instante que o piloto do caça mudava a sua trajetória, fazia uma curva ou tinha alguma ação sobre o avião, no mesmo instante, o reflexo disso por parte das naves, dos objetos, seja lá o que for, obedecia. Não tinha intervalo de tempo, era imediato, como se eles estivessem na mente dos pilotos. Aí, realmente, não sabemos quem são esses seres, nesse caso e em muitos outros, se são puramente seres que manipulam o aspecto energético e vibracional dos seus corpos, na sua realidade e nas suas naves, ou se são de uma realidade paralela ou as duas coisas. O fato é que isso acontece. E temos documentações a respeito disso. Algumas oficiais, a grande maioria oficiosa. Então, estamos diante de um grande paradigma, aliás, de vários paradigmas sendo quebrados um a um, de uma forma vertiginosa. Essa imagem aí da Marinha dos Estados Unidos mostra que, da mesma forma que há uma manifestação registrada em radar, né, de um objeto físico, esse objeto ele se desmaterializa ou se rematerializa, ou até mesmo some numa velocidade impressionante, mesmo sendo matéria física, mas que não obedece às leis físicas vigentes que nós acreditamos ser as predominantes. Em verdade, nós não conhecemos nada, quase nada. E essa foto apresentada aí pelo Flávio faz parte do que o Pentágono dos Estados Unidos agora, de uns 2 anos para cá, principalmente, tem exposto como se fosse uma grande novidade. E a imprensa, na mesma proporção, relata de primeira página como se fosse uma grande novidade, onde até pouco tempo atrás isso era rodapé de página, desprezado, desprestigiado e ridicularizado. Isso é um tipo de exemplo de vários, de muitos, que os ufólogos já há muitos anos, há mais de 50 anos, apresentam em seus trabalhos dia após dia. Estou falando dos ufólogos mesmo, e não dos ufófilos, e principalmente dos ufólatras. Convém diferenciar isso. Tá? Nada contra, obviamente, quem se envereda por isso, mas é preciso, obviamente, ter os pés no chão, principalmente com este assunto, porque a ufologia, como já foi falado aqui nessa questão metafísica, nessa questão dimensional de universo paralelo, ela ultrapassa tudo que nós conhecemos. A ufologia é a única coisa que puxa o tempo todo o seu tapete. Quando você está avançando, ocorre algo novo que, em princípio, contraria tudo que está vigente, e percebemos depois que faz parte de um processo em que estamos mais preparados para uma visão mais ampla do fenômeno, quando ele se manifesta dessa forma diferenciada e mais ampla, e principalmente na mudança do fenômeno ao longo do tempo. E o trabalho do ufólogo, ele tem os pés no chão, porque a ufologia é
objeto de pesquisa, com metodologias de pesquisa, dentro de vários parâmetros, porque é multidisciplinar. Então, para você se aprofundar na ufologia, tem que conhecer um pouco de matemática, física, astronomia, arqueologia, ciência de uma forma geral, química, biologia, exobiologia, exopolítica, além de outras vertentes, inclusive dentro de tradições mitológicas antigas, civilizações antigas, ufoarqueologia, os seus respectivos escritos sagrados, onde algumas coisas ali escritas, alguns elementos ali escritos, denotam ou sugerem que algo além deste planeta atuou aqui no passado. Isso, obviamente, gera especulações, gera polêmica, porque a ciência oficial não aceita ainda essas questões, salvo um elemento ou outro no meio científico que se aventura a colocar algo de uma forma diferenciada, porque, em princípio, não há explicações para determinados elementos, principalmente apresentados em escrituras sagradas e monumentos a bel prazer espalhados pelo mundo, além de outros artefatos da ufoarqueologia, que podem ser artefatos realmente de civilizações antigas, mas inspiradas por algo diferenciado, ou até mesmo produzidas por algo diferenciado. E isso se expande a praticamente ao infinito. Porque os exemplos a céu aberto que nós temos são inúmeros. E existe uma tendência que, felizmente, já está mudando, embora de uma forma lenta, gradual, mas está avançando, de o que não se consegue explicar nesse nível, varre-se para debaixo do tapete. Então, muitas pesquisas, para não dizer a maioria, principalmente nesse campo, obedecem a uma agenda que, se for contrariada, a verba, no mínimo, para essas pesquisas, e não falo só nessa área, em qualquer segmento de conhecimento do planeta, isso segue esse padrão, onde a verba é restrita ou então abortada para a continuidade de pesquisas, estudos, aulas, sítios arqueológicos, universidades, etc, etc. Só isso já dá uma palestra inteira de várias horas. Se a gente se aprofundar nisso, são questões realmente bastante delicadas, em que nós ficamos praticamente à mercê de determinadas questões, fazendo um trabalho hercúleo particular ou em pequenos grupos, inclusive a nível nacional, dentro da ufologia e até mesmo, por que não dizer, da arqueologia, digamos, não oficial. Existem muitos elementos por trás desse processo. E os ultraterrenos que fazem parte desses elementos também é de interesse deles que as coisas não que permaneçam como estão, mas num preparo lento e gradual para a presença deles. Uma vez que escrituras antigas, principalmente no Tibete, no Egito, na Índia, já mencionam que, uma vez que a humanidade esteja preparada, profecias milenares, uma vez que a humanidade esteja preparada, estes aflorarão de uma forma direta, objetiva, ostensiva e definitiva, especialmente nas suas bases intraterrenas, e a manifestação nos céus indiretamente sobre nós, coisa que já está acontecendo e que chegará a uma larga escala, mas, obviamente, sem tempo. Aliás, definir tempo, pelo menos na minha opinião, é muito perigoso, é um tiro no pé, uma vez que a realidade espaço-temporal nossa em 3D é diferente
de uma realidade espaço-temporal em outros níveis. Então, não podemos afirmar numa escala de tempo quando vai ocorrer a manifestação A, B ou C. E dar com datas é perigoso. Eu considero até um tiro no pé, mas muitos não pensam assim. Então, eu respeito a opinião de cada um, obviamente, e serei o primeiro a reconhecer o erro caso este ocorra, da minha parte. Inclusive, nas poucas comunicações que alguns humanos tiveram com esses seres, inclusive com seres intraterrenos, eles explicam que essas manifestações raras e o difícil acesso a determinados lugares, sítios, se dá por questão do próprio ser humano. Por exemplo, uma montanha ou um local isolado na natureza que tenha uma embocadura para realidades ultraterrenas e ou intraterrenas. Se o ser humano descobre aquilo ali, se eles não vigiam essa entrada, essa aproximação, as pessoas vão transformar aquilo em polo turístico, vão ganhar dinheiro com aquilo, vão sujar o local, torná-lo um poço de imundície, que a gente sabe que é isso que acontece. As barraquinhas e outros núcleos vão surgir em torno. Então, para que eles vão, obviamente, se mostrar dentro ainda do atual nível mental que a humanidade tem? Esse nível mental está mudando, mas ainda leva um tempo, evidentemente. Mas alguns já estão sendo preparados, ou melhor, estão se preparando com a abertura de caminhos por parte de todas essas hierarquias, que isso acontece de acordo com a vontade também, o interesse e o preparo de cada um, evidentemente, não na preocupação em ficar por aqui após essa transição. Como o Buda Siddhartha, o Buda Shakyamuni já disse, essa não é a motivação correta. A motivação correta é você crescer por si só, elevar a sua frequência vibracional, encontrar o seu divino interno, sua paz interior, o avanço decidido, definitivo e firme para frequências superiores dentro de si mesmo, expandindo e ampliando sua consciência e nivelando, centrando a sua mente que pensa, que fala, que sente, que age. As 3 mentes de Platão, onde a fala está dentro da mente que pensa. Se você não alinha isso, se você não é coerente, se você continua pensando uma coisa, falando outra, sentindo outra e agindo de outra, você não vai chegar a lugar algum na sua busca, por mais nobre seja a sua intenção. Enfim, isso é aqui e agora. Esses seres, todos eles, principalmente os ultraterrenos, e as hierarquias ditas espirituais do nosso próprio planeta sistema, estão atuando aqui e agora. Estão com você neste momento, porque faz parte do seu trabalho nesse processo de transmutação vibracional. Digo transmutação porque é uma alquimia. Alquimia é um agente transmutador, não é transformador. A transformação é passível de reversão. A transmutação não. Transmutou, está transmutado, não volta atrás. E é sempre de uma frequência mais lenta, mais densa ou negativa, para uma frequência mais rápida, mais acelerada, mais sutil, positiva. A transmutação é sempre do chumbo para o ouro. Como reza a alquimia, simbolicamente, a transmutação é do mais denso para o mais sutil, do negativo para o positivo. Uma frequência mais lenta para uma frequência mais acelerada, que é o que está acontecendo com o planeta e que está acontecendo conosco, sem exceção, cada um a seu modo, cada um a seu ritmo, cada um no seu tempo. Embora o tempo ele seja escasso em termos planetários, pois o planeta é um ser vivo, está acelerando o seu processo
evolutivo, sua frequência está alterando, está transmutando para o mais sutil. Bom, fico por aqui. Agradeço muitíssimo mais essa oportunidade oferecida pelo Flávio. Agradeço a vocês por estarem presentes até agora conosco e estou à disposição de todos para as perguntas, para os questionamentos, para as dúvidas, no que estiver a meu alcance para saná-las. Muito obrigado. Pessoal, às vezes vai ter um intervalozinho aqui, porque quando eu for falar, vou desligar o microfone do convidado e vice-versa, para nós termos mais qualidade aqui na interação. Antes de passar as perguntas, vamos conferir quantos likes recebemos aqui no nosso programa até o presente momento. É importante para saber a relevância da nossa live. 613 likes, a meta é 1000. Vamos lá, você que chegou depois, dá uma força para nós aí com o seu joinha, o seu gostei, o seu like, para catapultar, impulsionar na internet o nosso programa. Nós temos aqui perguntas da galera, mas antes eu vou agradecer a Maria Lucinete, fez aqui super sticker. Obrigado, Maria Lucinete, pela sua colaboração, que você receba de volta 1 milhão de vezes. E a perguntinha aqui do NMKS. O que podemos fazer quando aparecer esses ultraterrenos? Muito obrigado pela pergunta, bastante importante sua pergunta, porque aproveito essa oportunidade para mencionar o mais importante nisso. Continue fazendo suas coisas, suas tarefas, em qualquer nível, com uma frequência alta, com muito amor, com um objetivo sempre nobre, para, primeiramente, blindar a sua energia. Porque dentro dessas manifestações existem as camuflagens. Isso é muito importante frisar. Nem tudo são flores. E o que nos defende ou faz com que observemos a realidade dentro disso? Uma mente aberta, uma frequência maior, um trabalho cotidiano positivo, dentro do objeto da sua fé, no que você acredita. Eu sou ateu, não interessa. Você acredita em si mesmo. Está ótimo. O ateu, por exemplo, que não deseja aos outros o que ele não quer para si, e já está na frente de muita gente que se diz espiritualizada. Tá? Então, essa frequência de postura mental, postura em termos de sentimento, não de emoção, sentimento, primeiramente, ajuda a proteger dessas camuflagens e a identificá-las. Segundo, vai estar aliado com as frequências de luz de quem se manifestar. Então, você vai receber a intuição e ser melhor orientado do que fazer, do que proceder, se tiver que fazer ou proceder de alguma forma. Não se preocupe com isso. Como eu disse, vai ter aqui uma pausazinha entre uma pergunta e outra, mas vamos lá. Tem mais perguntas aí, gente? Fique à vontade, aí tem espaço. Ô Paulo, no seu entendimento, o que exatamente são os ultraterrenos? Como eles se diferenciam dos extraterrestres tradicionais? Vou abrir esse microfone, valendo. Os extraterrestres, creio ter falado sobre isso, mas vamos especificar mais ainda. Resumindo, os extraterrestres ditos tradicionais, embora manipulem tecnologicamente o contexto vibracional de subpartículas atômicas das suas realidades corporais e até de suas naves, são seres corpóreos, na sua grande maioria. Seres biológicos, na sua grande maioria. Corpóreos até num nível mais sutil, hiperfísico até, mais de realidade material. Os ultraterrenos não, são multidimensionais, propriamente ditos. Eles não têm uma constituição corpórea, tridimensional ou biológica como nós conhecemos.
Existem especulações a respeito da natureza desses seres, como seres de plasma, vindos até de outro universo, de um universo paralelo, uma vez que vem de uma realidade paralela da própria Terra. E esta realidade paralela não precisa necessariamente obedecer aos padrões que nós estamos acostumados aqui. Então, são de uma natureza completamente diferente, puramente vibracional, que podem ou não, aí é uma questão especulativa, apresentar forma. Basicamente, é isso. Ok. Continuamos aqui nossa live com Paulo Iannuzzi. Obrigado pela sua companhia. Quando foi o seu primeiro contato com essas inteligências e de que forma isso mudou a sua vida? Olha, a primeira experiência que eu tive, eu não tinha a menor ideia de que era isso. Eu confundi, obviamente, aliás, nem confundi, eu confundi depois, porque foi a experiência ainda na pré-adolescência. Depois, com o tempo, eu entendi que podia ser uma manifestação de um ser na nossa própria dimensão, um ser extraterrestre, e assim foi por muito tempo. Com outras experiências e entendimento a partir de estudos, eu concluí a natureza dos ultraterrenos com a ajuda da doutora Irene Grank, saudosa, e do general Ochoa, sobre seus trabalhos e importância, embora um tanto velada que eles davam, principalmente a doutora Irene, com respeito aos ultraterrenos, e isso me esclareceu, fazendo elementos comparativos com algumas experiências que eu tive, né, a sua natureza. E o ponto culminante foi uma experiência que eu passei na Chapada dos Veadeiros, no acampamento, em 1993. Foi bem marcante. Foi praticamente um divisor de águas nesse processo, onde, naquela experiência, isso ficou muito claro para mim, além de outros elementos. Uma experiência a nível espiritual, não digo mediúnico somente, a questão psicomediúnica é até uma parte pequena do pacote, mas dentro de um âmbito universalista, amplo, cósmico. Essa experiência foi bastante interessante, como disse, foi um divisor de águas para muita coisa. E dentro dessa experiência, outras em menor porte vieram e me fizeram concluir muitas coisas, muitos elementos, em verdade, sobre essa questão dos ultraterrenos. Então, a coisa simplesmente acontece, não há muito o que você fazer, evidentemente, embora não seja, pelo menos no meu caso não foi, em muitos casos também não, invasivo, mas observa-se uma alteração, por exemplo, da energia Kundalini da pessoa, do real contatado, da ampliação de consciência e outras questões cerebrais e de abertura dos chakras que ocorrem. Uma vez que isso aí é da fisiologia humana, a nível da anatomia oculta do ser humano, e não uma questão religiosa ou puramente espiritual, é puramente energético. Repetindo, faz parte da fisiologia humana. E, obviamente, qualquer alteração de frequência numa gama considerável vai, obviamente, influir nessa natureza etérica transcendente da nossa própria Constituição, que foi e que é o que normalmente acontece, e para mim isso foi bem marcante. Continuamos com a pergunta do Alegro 369. Baba Vanga previu que, nesse momento atual, em um evento mundial, haveria um contato. O que você pensa? Vamos aguardar. Quem sou eu para contrariar? Mas eu sugiro não criar expectativas. Vai acontecer na hora que tiver acontecendo, da maneira que tiver que acontecer, e ponto. Então, as questões relativas
as profecias, seja de quem quer que seja, são interessantes, mas eu não acredito que devamos nos fixar nisso, que desvia o nosso foco, a nossa atenção de coisas até muito mais importantes na nossa vida e que precisamos cuidar e realizar. Por isso, expectativa, qualquer que seja ela, sobre qualquer assunto, eu considero nocivo, contraproducente. Causa mais instabilidade do que te trazer alguma coisa. Então, Baba Vanga ou qualquer outro merece, obviamente, todo o respeito e consideração. Não é, obviamente, a intenção deles, né? Mas quando uma profecia dessa é apresentada, é interessante, é importante, sim. Mas criou expectativa, isso já não é bom. Por quê? Convenhamos. Tá, você viu essa notícia, que tem a profecia que o ET vai se apresentar tal. E daí? O que isso vai mudar a sua vida? Vai mudar a sua vida de alguma forma? Então se prepare para isso. Agora, se prepare independente de qualquer coisa, em verdade. O preparo é a todo momento, é aqui e agora. Não necessariamente para esse tipo de coisa somente. Então não crie expectativas. Seja uma pessoa melhor a cada dia, vivendo da melhor forma possível. A Olívia, qual o propósito dos ultraterrenos no nosso processo de transição planetária? Oi, Olívia, eu também gostaria de saber. Eu não vou especular aqui, eu não sou de especulações. Algumas já foram feitas nessa live, não por mim. Eu aqui reproduzi elementos, embora poucos, que se tem por aí, né? Mas eu, particularmente, não posso emitir uma opinião do que eu não saiba. Eu não tenho a menor ideia do objetivo dos ultraterrenos aqui. Tá? Esse objetivo pode ser nobre, com certeza, algo em relação ao planeta, e não a alguém ou a algum grupo específico, e sim a humanidade como um todo, fazendo parte de N outros elementos, em conjunto com outras manifestações, como já foi dito aqui, na hierarquia espiritual do planeta, de intra e extraterrenos, ou seja, comunidades cósmicas que estão num trabalho no nosso sistema solar, onde, repetindo, não necessariamente a humanidade seja a prioridade de contato. Continuamos aqui com as perguntas. Desta vez a Josiane. Bashar é um ser ultraterreno? Também não sei dizer. É melhor ele do que eu para afirmar ou não isso aí, né? Pode ser? Pode. É mais um elemento importante nessa transição planetária. Aliás, cabe aqui um parênteses, um registro. Só no Ocidente que se fala em transição planetária. Para ontem, praticamente. No Oriente existe, mas praticamente não se fala nisso. É um outro processo milenar, de uma forma lenta e gradual. Não é num átimo. Tá? Inclusive, esse termo, repetindo, no Oriente não é usado. E em termos de transição, como nós estamos enfatizando aqui no Ocidente, tá? É quase que inexistente. E o Oriente faz parte do planeta. E o Oriente tem uma tradição milenar que não duraria milênios e milênios se não tivesse algo real e substancial em termos de conhecimento profundo. Então, são maneiras diferentes de abordar o mesmo assunto, ou se está dando, oferecendo uma importância exagerada e desproporcional ao que acontece no planeta.
uma reflexão. Uma reflexão para vocês. Perguntinha do Desgarrado. O 3i Atlas tem entidades ultraterrenos? Olha, é uma opinião pessoal que, obviamente, ninguém deve seguir o que sente aqui dentro. E o que nós sentimos intuitivamente deve estar aliado também à pesquisa, ao conhecimento. Tem que ter, como os egípcios antigos diziam, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Eu, particularmente, na minha opinião pessoal, que posso estar errado, não considero o 3i Atlas nada mais do que um astro. Nós temos, dentro dos tratados ocultistas, esotéricos, de tradições de civilizações antigas, toda vez que aparece um astro desse, energeticamente, em campos sutis, do etérico e do astral para cima, alguns reflexos. Como existe também esse estudo a nível oculto dos reflexos que os eclipses provocam, que não são imediatos. Um eclipse, principalmente total, provoca efeitos que se materializam no campo físico, não na escala como se diz, mas se materializam 2 anos e meio depois do evento. O que dirá um astro que vem de fora do sistema solar. Existe um estudo mais minucioso, profundo, nesse nível, tá? Paracientífico, baseado, obviamente, em tratados ocultos, até mesmo de civilizações antigas, salvaguardando realmente as fantasias, os exageros e o folclore em cima disso, tratando até mesmo o aspecto mitológico como algo sério, e realmente é, tá? Mas, em princípio, a nível físico, nada mais do que um astro, na minha concepção. E muito obrigado a você. Oh, perdão, fechei teu microfone, achei que você tinha terminado. Vou abrir. Eu que dei uma pausa. Agora, cada um acredita no que quiser. Nada contra. Agora terminei. É porque às vezes você dá uma pausa, eu penso que acabou, e eu estou fazendo esse esquema de desliga o microfone, abre o microfone para dar mais qualidade para a live. E obrigado a você que está na nossa companhia aqui, que deixou seu like também para colaborar com a relevância do nosso programa. Já estamos com 765, está subindo, 769, falta um pouquinho para 1000, gente. Muito obrigado você que colabora com seu like. Esses seres estão operando em uma dimensão paralela, em outra densidade, ou em um plano totalmente fora da nossa compreensão? Uma dimensão paralela fora da realidade, que é o universo deles, o métier deles, por si só já está além da nossa compreensão. Estou dando um tempinho para saber se você finalizou. Vamos lá. Aqui, ó, questão agora é a seguinte: quais são os principais sinais de que uma pessoa está começando a ser observada ou preparada pelos ultraterrenos? Bom, primeiramente, isso está inerente à ampliação da consciência dessa pessoa. Essa pessoa já, de uma forma até mesmo inconsciente, procura esse caminho de expansão de consciência. A pessoa não é preparada de propósito para isso. Ela é preparada porque ela se escolhe. Então, dentro de um campo de trabalho, eles também auxiliam esse processo. E os sinais são uma mudança de humor, uma centralização e afinidade com outros assuntos mais profundos e edificantes, diferentes do que até então ocorria. Isso muda a frequência da pessoa, que vai mudar a frequência do seu entorno, do seu ambiente,
onde essa pessoa, por exemplo, vai ter uma dificuldade maior de se alinhar com frequências que ela se alinhava, lugares que ela frequentava, até pessoas e amigos que não acompanham esse crescimento, essa mudança de frequência. E isso não tem só a ver com ultraterreno ou algum ser desse nível de fora do planeta, dentro de um trabalho que você esteja inserido e não saiba, obviamente, aproveita a situação e se insere quando é necessário, oferecendo uma ajuda muito discreta nesse processo, em que o objetivo é o seu crescimento, nada mais que isso. Tá? Obviamente que isso ocorre dentro de uma afinidade. E você vai se sintonizar cada vez mais com essas afinidades, sejam elas quais forem. Amor atrai amor, ódio atrai ódio, energia semelhante atrai energia semelhante. Energia não tem sexo. Magia não tem sexo. Não tem polaridade. Nós é que damos essa polaridade. De acordo com o que nós nos permitimos e na sintonia que queremos, ou até mesmo, repetindo inconscientemente, fazemos. Não existe atração. Nós não atraímos ou somos atraídos para nada. O que existe é sintonia, como um rádio, como uma televisão. O sinal, os sinais, as frequências diferenciadas dos programas, dos canais da televisão estão no ar. Você apenas com seu controle remoto ou no dedo ali na televisão vai colocar no canal que você quer assistir. Aquele canal tem uma banda, tem uma frequência, e vai sintonizar justamente essa frequência. Acabou, sintonia. Da mesma forma, você sintoniza. E qual é o elemento-chave para a sintonia? Glândula pineal. A pergunta da Leila. As energias da Grande Pirâmide será ativada novamente? Oi, Leila, boa noite. Ótima pergunta. Eu sou suspeito para falar da Grande Pirâmide. É uma paixão minha. Mas, primeiramente, a pirâmide, aliás, nenhuma delas, elas se apresentam como eram. Para você reativar, é preciso que você revista a pirâmide novamente com o material do qual ela foi coberta, revestida, em cima com um trapézio dourado de ouro, com um cristal no ápice. Então, a pirâmide ela precisa voltar à sua forma original, externa e também na ativação interna, para ela estar novamente ativa a 100%. O que, convenhamos, é muito complicado. Uma vez até que a ciência oficial ainda não crê nessas questões. Tá? Mas a pirâmide, para ela estar completamente ativa, no caso a Grande Pirâmide, ela tem que voltar a ter os elementos originais, não digo originais, mas que obviamente a reconstruam como ela era. Você tem uma pirâmide em casa, das mesmas proporções de Kelps, ela está inteirinha. Coloque a pirâmide orientada norte-sul, leste-oeste, norte-sul, eixo norte-sul geográfico. Coloque um fio terra nela, ela vai funcionar como a Grande Pirâmide funcionava. Não interessa o tamanho. Para o cosmos, para o divino, não existe tamanho. Agora, dentro especificamente da pergunta que você fez, a pirâmide, como ela se apresenta hoje, está muito longe de ser ativada ou, embora tenha uma gama de energia que ela acumule e emita bastante grande, está longe do que era. Ô Paulo, dia 14
às 15h, vai cair num domingo deste mês, virá aqui ao nosso canal o ufólogo, um dos maiores também que nós conhecemos, o Marco Petit. E ele vai trazer o tema, o Vale das Pirâmides, em Marte. Inclusive, eu vi uma foto que tem uma pirâmide muito parecida com a pirâmide da Terra e tal. O que é que você tem a dizer em relação ao nosso tema, as pirâmides de Marte? Excelente. Marco Petit é um irmão meu, a gente se trata assim. Nos conhecemos há pouco mais de 40 anos, trabalhamos juntos. Eu vou e palestro nos eventos dele e vice-versa. Inclusive, ele estará presente aqui no Pilares, num evento que eu vou promover, um seminário de um dia inteiro, no dia 20 de dezembro, das 9 da manhã às 19 horas, falando também sobre as pirâmides de Marte, palestra essa que eu já vi ele ministrar este ano ainda. Eu acho um tema, considero um tema bastante importante, interessante e pertinente, porque, por exemplo, que ele mesmo já apresentou, e às vezes eu apresento. Se você pegar uma foto de 1900, 1890, 1905, uma foto desse período no complexo ali de Teotihuacan, a cidadela asteca, principalmente onde é a Pirâmide do Sol, uma foto dessa época, você vai ver um morro coberto de vegetação. Você não diz que aquilo ali é uma pirâmide. Você não diz que tem uma cidade ali. Aquilo foi limpo, devastado e expôs a grande cidadela de Teotihuacan, onde os astecas estiveram, mas não era asteca. Era bem anterior aos astecas. Com o que era um morro, virou a Pirâmide do Sol, que tem o lado da base do mesmo comprimento da Grande Pirâmide de Quéops, embora ela seja mais baixa e escalonada, além das outras duas pirâmides, a Pirâmide da Lua e o Templo de Quetzalcoatl, além das enormes avenidas, enfim, isso tudo estava debaixo da terra e da vegetação, da selva. As pirâmides apresentadas, ou os montes apresentados em fotos ali de Marte, que ele vai expor aqui, já expôs, tem a mesma natureza. Você não diz que aquilo ali é uma pirâmide, mas pode ser realmente uma pirâmide. É um vale enorme, chamado Vale das Pirâmides, que nada obstrui o pensamento e até mesmo a prática de que aqueles montes marcianos, aquilo em verdade pode ser uma pirâmide coberta, por que não? Embora não tenha vegetação, evidentemente, não tenha atmosfera para isso, mas tenha ventos o suficiente para cobrir e transformar a pirâmide num morro, a própria NASA atribui o passado de Marte a uma atmosfera com oxigênio, uma realidade física parecida com a Terra hoje, e que pode ter abrigado uma civilização, ou pelo menos vida, não só microbiana, né, mas vida biológica mais evoluída. Por que não? É bastante pertinente isso. É um trabalho muito interessante e importante dele, nesse aspecto. Aliás, em todos, mas nesse aspecto é muito importante. Continuamos aqui com as perguntas, desta vez a Marlete. Há uma possibilidade desses seres aparecerem travestidos de humanos nesta solenidade e não serem percebidos pelos que nunca souberam deles? Você entendeu a pergunta? Entendi, e é isso aí mesmo. Já aconteceu muitas vezes e isso acontece. Embora cada vez mais raro, mas é perfeitamente possível e já aconteceu repetindo. E aqui... O porteiro do seu prédio pode ser um e você não saber. Mas calma, não vá tratá-lo assim, obviamente, sem saber, mas é uma possibilidade. Isso não é devaneio, não.
Uma pergunta parecida com a que já foi feita. O que você acha da previsão da Baba Vanga, da aparição dos aliens amanhã no evento da Copa do Mundo? Mais algo a dizer sobre isso? Não, não crie expectativas. Questão de tempo, para mim, é perigoso. Perigosa essa questão de tempo. Não se pode afirmar isso. Tá? Agora, apareceu, veio, o que você pode fazer a respeito? Nada. Então, curta a sua vida. Não crie expectativas, não. Apareceu, aparecerá amanhã, será uma realidade? Ótimo. E daí? Nós estamos no processo de reintegração cósmica, uma vez que estamos ainda vivendo as etapas finais de um grande exílio cósmico, por nossa própria responsabilidade. Em algum tempo, sabe-se lá quando, mas não muito, nós vamos interagir normalmente com seres de outras origens, da mesma forma como já aconteceu na Atlântida, no passado aqui do planeta. A humanidade da Terra é uma parcela pequena da grande humanidade que está espalhada por aí. Está chegando a hora desse retorno, dessa manifestação conjunta. Repito, está chegando a hora, mas não podemos precisar datas. Não sabemos como vai ser, existe muita especulação a respeito disso. Muitos entram em contato e transmitem informações por intermédio de mensagens e outros aspectos, até mesmo psicomediúnicos, mas mesmo assim temos que filtrar muito. Muito disso é bastante vago, ouso dizer. Então, não se sabe realmente a 100% como se dará isso, como vai ser o processo e quando vai ser. E durante quanto tempo isso vai ser. Será que vai ser em nossa geração? Será que a próxima geração vai testemunhar isso? Não se sabe. Dizem que está muito perto. Eu até tendo a crer nisso, mas mesmo assim essa questão temporal ainda é duvidosa. A gente não pode precisar. Porque, em verdade, uma transmissão com uma data vai gerar expectativa em muita gente, o que não deveria acontecer. Parece que o sorteio da Copa do Mundo é amanhã. Mas eu vou ser bem sincero, viu? Desde que quando eu desconfiei que esse negócio aí tem esquema, tem manipulação, nunca mais acompanhei. Isso aí acabou, pelo menos no momento. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu organizar o microfone. Obrigado a vocês que estão na nossa audiência. Você acredita, Paulo, que esses contatos estão aumentando globalmente? Se sim, por qual motivo agora? Sim, com certeza. Faz parte do período que estamos atravessando. Já ouviu falar no retorno dos deuses? Que muitas civilizações em suas escrituras sagradas mencionam o retorno dos anjos, entre aspas, os deuses, entre aspas, que estiveram aqui, interagiram com a humanidade, transmitiram conhecimento. São extraterrestres? Não sei. São ultraterrenos? Não sei. São das hierarquias do sistema solar, hierarquias de fora? Provável. Muitos ficaram por aqui, inclusive com muitos atlantes, dando origem aos intraterrenos? Sim. De acordo com alguns tratados espiritualistas, principalmente vindos do Oriente, e transmitidos por sociedades secretas. Sim. Parte desses seres, de acordo com essas escrituras, voltou para os seus locais de origem e prometeram retornar. Sim, isso está documentado. Vivemos essa época? Sim. Cada vez mais temos um índice
de contatos, tirando aqui a questão fantasiosa e dos que querem aparecer, porque isso é inevitável. Aumenta sim, de 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º e 5º grau. São os níveis de contato. Continuando aqui as nossas perguntas, qual é a mensagem central que essas inteligências querem transmitir à humanidade neste momento da nossa história? Pés no chão, aumentem sua frequência. Deem atenção ao que realmente importa, ao que é real prioridade na vida de cada um, para que haja uma massa crítica coletiva que ajude na eclosão planetária e na reintegração cósmica do planeta e no intercâmbio direto com esses seres. A interpolação, repetindo, de planos está acontecendo. Então, estamos tendo contato com planos superiores de uma frequência maior, de forma cada vez mais rápida, intensa e frequente. Isso é a nível planetário. E você acha que existe alguma relação entre os ultraterrenos e fenômenos espirituais, como projeção da consciência ou mediunidade? Mediunidade nem tanto, porque eles não operam, até onde sei, nessa faixa, nessa frequência. A mediunidade, em verdade, embora seja considerado um aspecto amplo, tudo, para muita gente, é mediunidade, não é bem assim. Mediunidade, ela obedece a uma gama de frequência e uma região cerebral específica. Existem outras manifestações de uma frequência muito mais sutil que fogem, ultrapassam a questão pura e simples do psicomediunismo. Dentro desse aspecto da projeção astral e na interação com essas frequências mais sutis, você pode sim captar ou o ultraterreno ser capaz de se comunicar melhor. Inclusive, eles evitam o plano astral, não é o métier deles. Né? Então, se você pode sintonizar com frequências superiores ainda, você está arriscado a encontrá-los no meio do caminho ou estabelecer um vínculo. Que, em verdade, eles já tinham. Né? Você que não tinha percebido. Mais de 811 pessoas, telas conectadas, obrigado pela sua companhia. Alguns desses seres já mostraram preocupação com o futuro da humanidade ou com a forma como usamos nossa tecnologia. Você sabe que muitas naves já foram avistadas próximos de usinas nucleares, sugerindo que elas estariam cuidando da humanidade, meio que monitorando para saber como é que vão as coisas nesse sentido? Olha, pelo que eu sei, ultraterreno não. Mas outras civilizações não é que se preocupem. Se você avaliar bem, o ser humano ele tem de ser arrogante e prepotente, achando que ele é o centro. Tá? Que quase tudo gira em torno do umbigo dele, que eles estão aqui para cuidar da gente, para proteger. Eles já ultrapassaram muito esse sentimentalismo paternalista barato. Desculpem a sinceridade. Mas eles são extremamente científicos, embora tenham sentimentos, mas eles são objetivos e têm, obviamente, uma visão ampla, geral, e não particular. Então, quando eles se apresentam justamente desativando ogivas nucleares, isso, inclusive, já foi filmado, né? O que eles estão querendo fazer? Não é cuidando de nós, é cuidando do planeta, principalmente. Porque o holocausto nuclear, no nível que pode se apresentar, o nível planetário, nível global, causa instabilidade em outras frequências mais sutis, alterando o sistema solar todo, ou grande parte dele. E dentro de uma ordem superior, isso é contraproducente.
Então, eles estão salvaguardando, em verdade, o planeta. Por consequência, a humanidade também. Não que eles não tenham um sentimento amoroso pela humanidade, mas não é nada piegas. Então, é uma questão bem objetiva da parte deles, no sentido até de reeducar, em parte, o ser humano. E como tudo está conectado no universo, pode ser que eles estejam mais interessados em preservar a harmonia da sua realidade, que é o universo, e eles estão, obviamente, mais adiantados que nós, e têm essa percepção e também poderes para fazer esse monitoramento e esse cuidado, não é? Com toda certeza. É isso aí mesmo. Enquanto você completa a água do radiador, vamos trazer a pergunta aqui do desgarrado. Como você, Paulo Iannuzzi, entrou em contato com os ultraterrenos? Como disse anteriormente, foi na pré-adolescência, não sabia o que era, vim a saber muito tempo depois, e dentro dessa sua pergunta, o definitivo foi numa experiência num acampamento na Chapada dos Veadeiros. Uma experiência bem marcante. Foi um divisor de águas na minha vida. E dos que estavam comigo ali, total de 3 pessoas, eu e mais 2 amigos. Geralmente, Paulo, muitas pessoas mostram medo desses contatos. Esse medo você acha que é natural ou induzido culturalmente, ou talvez por conta da religião, de se tratar conforme a sua crença de demônio, porque a religião diz que é isso e tal? Seria esse o medo na maioria das vezes? Olha, isso é muito relativo, tem tudo isso aí que você falou. Ou a pessoa que tem medo por causa de um aspecto religioso, confundindo isso com demônios, vai atrair, como sempre, o objeto do medo. Ou vai atrair mesmo um demônio ou situações complicadas para a própria vida, porque em vez dele falar e se preocupar com aspectos divinos, luminosos, ele insiste em falar no demônio o tempo todo. Então, ele, com medo disso, vai atrair o objeto do medo. Isso para qualquer coisa na vida. Tá? E vai atrair, embora esse não seja o termo, repito, é porque a gente está tão acostumado com isso aí, já vai sintonizar até com um ser ou uma civilização de baixa frequência. Embora não precise estar com medo para isso. Isso até já aconteceu com Chico Xavier, onde apareceu uma nave no meio da estrada, Emmanuel interviu e disse: sai fora disso aí, porque ele não é vibração para vocês. Isso ocorreu com Chico Xavier. Desculpem. Então, você pode ter N motivos por medo, mas o maior motivo é o do desconhecido. O medo é natural ao ser humano. E ele é muito útil, enquanto ele for sinônimo de prudência. Agora, quando extrapola, quando ele te cristaliza, ou faz com que você fuja ou tenha atitudes sem razão, impensadas, aí realmente é perigoso. Para qualquer situação, não apenas nesse caso. Então, o medo do desconhecido é o que mais prevalece. A questão é você, obviamente, ter a sua autoconfiança, respirar. Respiração é vida, respiração é alento, respiração é alimentação. Respire fundo para qualquer coisa. Confie no objeto de sua fé, confie no divino, confie em tudo aquilo que você considera importante para a sua vida, que você vai sintonizar, já ia falando de novo atrás, né? Vai sintonizar com uma frequência semelhante. Então, se você de antemão já está com medo, já dificulta o processo. Primeiro que, se tiver que aparecer algo, não vai aparecer. Se aparecer, vai ser sintonizado com aquela frequência que você está emitindo, emanando. Tudo é frequência.
Frequência vibracional. O universo são frequências vibracionais diferentes. Matéria é energia condensada. É frequência lenta que se condensa. Quando você acelera após um determinado nível, aquilo torna-se imaterial. Quanto mais maior a frequência, mais sutil. Um ser de frequência baixa, densa, para se manifestar, e não estou falando de ET, estou falando principalmente do contexto espiritual terrestre, um ser de baixa frequência, para ele chegar na sua realidade, ele precisa aumentar a frequência dele. Ele vai fazer o quê? Roubar energia. De quem? De você. Ah, eu quero contatar com o anjo. Legal. Aumente sua frequência. Ele vai ter que baixar dele também. Então, tudo é equilíbrio de frequências, onde tudo é frequência. Você entendendo isso, lidando com isso, você tem uma chave importante para a sua vida de como o universo funciona. O resto é com você. Trazemos agora a pergunta da Nice. Poderia dar mais detalhes desse contato, como a aparência deles, por exemplo? Olha, para dar detalhes do contato, eu teria que ter bastante tempo considerável. O que eu posso dizer é o seguinte, como já falei ainda há pouco, eles se apresentam dentro de um parâmetro de expansão de consciência que nós podemos absorver. Nada garante que eles sejam da forma como eles estão se apresentando. Tá? Se apresentaram muito bonitos, tipo tradicional nórdico. Mas isso foi uma apresentação. Repetindo, nada garante que eles sejam daquela maneira, ou que tenham forma conforme nós conhecemos. Embora a forma humana seja muito usada, eles têm essa forma, mas não da maneira como nós entendemos plenamente. E mesmo assim, dentro do que a gente pode absorver, eles já são bem diferenciados. A diferenciação maior se dá, novamente, pela frequência, pela alta vibração que mexe com todos os chakras. Tá? E dentro dessa experiência, a comunicação foi puramente telepática, a informação ela vem num bloco pronto, não é esmiuçada, você entende tudo, é algo realmente bem diferenciado, e isso não é uma experiência somente com um extraterrestre, um ultraterreno, uma experiência num nível muito sutil, com as próprias hierarquias, ou suas hierarquias espirituais também são da mesma maneira, ou seja, tem um padrão de frequência e energia cósmica aí funcionando, que serve para o universo. Tá? Isso foi muito bem experimentado. Outra questão que é puramente humana, que eles não estão preocupados, além da aparência, é a origem. Da onde você veio? Que estrela você veio? Qual sistema que você veio? Isso para eles é irrelevante. Eles não estão preocupados com isso. Isso é uma preocupação terrena. Tem um caso aqui de um amigo e colega nosso, muito querido, já saudoso, que teve uma experiência, era ufólogo, bem conhecido no meio. Ele era muito sensitivo, ele teve uma experiência, foi parar dentro do que ele considerou uma nave, mas podia ser uma base, podia ser algo diferenciado, mas que não tinha nada a ver com isso aqui. Ele teve contato com o comandante em chefe ali, o número 1 da nave, ou do lugar que ele estava, que era um ser já bem diferente. E ele fez a pergunta típica, embora com experiência, ele fez a pergunta típica terrestre. De onde você vem? Isso para eles é tão infantil. O ET, seja lá o que for, deu uma resposta de ET, ou seja lá o que for. Ele respondeu assim, eu não sei
onde eu termino e você começa, e vice-versa, como é que você vai entender de onde eu venho? Eu simplesmente estou. Essa sua pergunta foi irrelevante. Ele teve que dormir com essa. Então, pessoal que lida com isso, a menor preocupação deles é explicar de onde vem. Isso é uma faceta humana, tá? Que, em verdade, não cumpre nenhum objetivo prático do trabalho deles. Ah, eu vim de Sírios. Satisfeito? Satisfeito a tua curiosidade? O que você... Ah, legal. Agora que você sabe que eu vim de Sírios, o que você vai fazer com essa informação? Ou seja, esses caras não perdem tempo com bobagem. Não perdem mesmo. E essa é uma pergunta crucial quando se lida com isso, ou com qualquer coisa na vida. O que você vai fazer com essa informação? Vai servir para você? Para quê? Você vai ser uma pessoa melhor com isso? Você vai realizar algo em prol da sua vida, dos seus e do planeta com essa informação? Se não, para quê? O Manuel Peixoto, qual a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial e transcomunicação para contato com extraterrestres e ultraterrenos? Bom, primeiramente, inteligência artificial. Eu até já fiz uma live aqui com o Flávio sobre isso. É um elaboradíssimo banco de dados estatístico, que chamam de inteligência artificial. A maioria da inteligência artificial ainda é burra, por incrível que pareça. Segundo, aparelhos de transcomunicação para essas civilizações, isso não existe, não há necessidade disso. Embora existam pesquisas avançadas, com práticas avançadas, na transcomunicação instrumental, experimental, para outras realidades, onde se capta sintonia do astral, tá, com elementos desencarnados. Isso existe já há muito tempo e está sendo aperfeiçoado. E dentro do meio espírita, por Chico Xavier, isso é colocado já como lugar comum até o final desse século. Agora, esse tipo de aparelho para transcomunicação com outras civilizações fora do planeta, não há necessidade disso. Confiro aqui no painel da Nave-Mãe, que nós estamos com quase 1000 likes, falta bem pouquinho, gente. Eu verifico aqui, ó. 974. Estamos chegando perto, hein? Você que chegou depois, dá tempo de registrar o seu. É possível um encontro físico com ultraterrenos ou todos os contatos acontecem em estados alterados de consciência? Não, claro que eles podem se materializar, sim. Podem se materializar, ou, embora essa materialização muitas vezes não seja completa, já é o suficiente para eles se manifestarem na nossa tridimensionalidade, além de outros efeitos. O meu caso, por exemplo, do que eu experimentei, foi uma materialização, embora incompleta, tá? Do que até hoje eu não sei se era ET, se era intraterreno, se era... Porque os intra também têm essa característica, essa prerrogativa. Ou se era ultra. Tá? Dentro do que eu experimentei particularmente, tudo me leva a crer que seja intra, mas não descarto a possibilidade do ultra. Tudo bem, mas é uma possibilidade. Agora, não é só em estado alterado de consciência que isso ocorre. Embora a materialização física, para ela acontecer, um campo é gerado
onde as frequências do ambiente já são diferenciadas e você vai estar em estado alterado de consciência de qualquer maneira. Não a um nível muito profundo, tá? Mas o suficiente para que você aumente o seu campo de percepção, mas nada impede que, mesmo assim, eles tenham uma manifestação tridimensional. O Edvard, ele disse o seguinte: Paulo, eu tive um contato com uma esfera e perdi a perna direita, secou as veias pela irradiação. Um acidente ufológico, trágico, terrível, sem nenhum romantismo. O que você tem a me dizer? Isso pode ocorrer, infelizmente. Tá? Eu não sei as condições do que ocorreu, se você se aventurou ou se aproximou do objeto, mas pode acontecer devido à radiação, porque intuitivamente algumas pessoas são preparadas quando vai ter um contato, onde nem todas podem estar no ambiente ou próximas daquela manifestação, né? Isso foi um incidente, foi uma fatalidade, né, que ocorreu, enfim. Não tem muito o que registrar em cima disso. Vai depender também do que eu não sei, das circunstâncias ali do ambiente e do momento que isso aconteceu, quando você esteve presente e o procedimento que você teve em cima disso. Pergunta dessa vez é do Flávio PGG. Pode dar um exemplo de como aumentar a frequência? Alinhando as três mentes, as mentes de Platão, como foi colocado ainda há pouco. A mente que pensa, dentro da mente que pensa, a mente que fala, a mente que sente e a mente que age. É uma questão de coerência. Ser coerente na sua vida. Você faz o que você prega? Você fala o que você sente? O que você sente deve ser falado? É melhor calar-se do que falar outra coisa diferente do que você sente. Você age? Você tem atitude? Você materializa aquilo que você pensa? Não adianta você pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra forma. Tudo descoordenado, que é o que a grande maioria das pessoas faz. Conforme você vai expandindo a sua consciência, você vai usando menos máscaras. As máscaras são as defesas do ser humano. Isso é normal. Não tem nada demais, mas a partir do momento que você tem um trabalho iniciático interno, que você aumenta a sua capacidade de observar, de aceitar que o material, tudo que a gente vê, tudo que os 5 sentidos abarcam, é muito pouco perto do que existe, que o universo é algo muito mais amplo. A própria ciência diz que só conhecemos 4% do universo. A Kabbalah diz que a gente conhece só 1% do que se manifesta. Os outros 99% não são físicos. Se você entra dentro dessa seara, se você faz tudo com amor, de uma forma coerente, tudo com firmeza, sendo você mesmo cada vez mais, durante mais tempo, dando prioridade às coisas que são reais prioridades na sua vida, às pessoas que são realmente prioridades para você, tendo coragem para agir, coragem para mudar de opinião, para mudar de rota, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia e outras coisas nesse sentido, você está aumentando a sua frequência. Não existe fórmula mágica. Tem mantra, tem oração assim, oração assado. Isso ajuda desde que saia do coração e da sua vontade. Da boca para fora não adianta. Tem que ser um movimento interno, de dentro para fora. E só isso aí já aumenta bastante sua frequência.
Seja verdadeiro consigo mesmo, o máximo possível. Como no tribunal de Osíris, no Antigo Egito, quando, após a pesagem na balança das almas ser positiva, a deusa Maat, da justiça e da ordem cósmica, se apresentava e dizia: não, peraí, calma, não é assim não. Você passou na balança, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como ela era o arquétipo da verdade e a mais respeitada e venerada no Antigo Egito, para os egípcios, por exemplo, o que mais importa do outro lado é ser verdadeiro, é a verdade, junto com as suas obras. Pronto. Isso aí não só vai aumentar, como disparar a tua frequência. O grande desafio é manter essa frequência alta. Essa é que é a grande questão. Porque tudo vai te levar a cair. Tudo vai te levar a se desequilibrar dessa frequência. A questão é sacudir a poeira, se levantar e caminhar novamente no fio da navalha. A pergunta da Marlete Conceição: em que aspectos o contato com esses seres poderiam nos melhorar e nós melhorarmos a eles? Olha, eles já passaram pelo que a gente passa, a maioria deles. Outros não tiveram essa experiência. Nesse ponto, eles aprendem também. Até certo ponto, até que ponto eu não sei. Agora, sempre quando a gente entra em contato ou procura um contato com algo de frequência superior que nos eleve, já está melhorando consideravelmente a nossa concepção, percepção e amplitude de consciência para tudo. Nossos horizontes se ampliam. Isso é uma coisa natural. Esse contato não deve ser perseguido. Ele acontece quando você estiver preparado, quando você manifestar a vontade disso, tá? Mas não será nunca quando você quiser. Isso vale para toda e qualquer hierarquia, principalmente dos seus mentores, dos seus mestres espirituais, seus guias protetores, que não estão aí à sua disposição. Muito menos essas civilizações. Ô Paulo, na sua visão, você acha que estaríamos próximos de uma revelação maior? Talvez até um contato coletivo? Olha, Flávio, contato coletivo eu não sei, mas que a gente está muito próximo de algo grande para acontecer, estamos sim. Já há muitos anos que isso é dito, é senso comum, por exemplo, dentro da ufologia em geral, principalmente da ufologia no Brasil, da própria CBU. Algo grande está para acontecer, já há alguns anos que a gente vem repetindo isso. Quando será exatamente e como, não sabemos, ninguém sabe, mas que isso está às portas, está. Chegamos a 1000 likes, obrigado a você por isso. Nós conversamos aqui com o Paulo Iannuzzi. Considerações finais e se despeça da nossa audiência. Mais uma vez, Flávio, muito obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer e uma satisfação estar aqui, colaborando com o teu canal, a oportunidade de expor parte do meu trabalho e principalmente a vocês que aí estiveram até agora apoiando, prestigiando esse trabalho. Muito obrigado a vocês. E como as estátuas do Antigo Egito, dos faraós, as estátuas dos faraós nos pilonos dos templos, rezavam elas sentadas em 90 graus, repito, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito, pois não há deserto que nunca se acabe. E lembrando o lema templário, non nobis domini non nobis, sed nomini tua de gloriam, não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Se não nos vermos mais esse mês, tenham um excelente Natal, com muitas bênçãos, muita luz e um ano novo melhor ainda. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Tchau, tchau.
Muito obrigado. E você, meu amigo, minha amiga, que chegou depois que nós começamos, é só você rebobinar a fita, rebobine, deixa teu comentário, o que é que você achou dessa live. O coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho, e eu vou responder você também. E nós nos encontraremos amanhã com a Elizabeth Antunes, um pedido direto dos arcturianos, a missão que ela recebeu. Você não pode perder essa live amanhã. Nós nos veremos às 20h30. Um abraço de alma. Namastê.